Olá, como vai você? Tudo bem? Talvez vocês ouçam barulhos de latido, apesar de distantes, eles são bem incômodos. Eu peço desculpas por isso, mas eu não consigo evitar eles, e graças aos céus eles me incomodam, mas eles estão distantes o suficiente para que eu não precise ficar assim. Então, eu vim aqui conversar sobre o fim de ano e sobre as coisas que estão sendo diferentes nesse fim de ano, porque, querendo ou não, do ano passado pra cá muita coisa mudou. Eu me casei, eu não moro mais com a minha mãe. Eu agora vou passar o fim do ano de uma maneira totalmente diferente. E isso é bom, isso é bem interessante. Eu, ao longo desse ano também, não só me casei, como troquei de emprego, lancei 2 álbuns, inclusive, na verdade, o segundo álbum ele tá sendo lançado a seguir, ele já tá em pre-save já, né? E ele tá programado pro dia 24 desse mês, de dezembro. Quase um presente de Natal. Então, nesse fim de ano, eu me sinto uma pessoa mais tranquila do que no ano passado, no fim do ano passado, onde eu tava muito tensa, porque afinal eu também tava na fase ali do Celta, então foi um fim de ano bem atribulado nesse sentido, né? Mas também porque existiam dinâmicas sociais que eu não queria acompanhar, mas ao mesmo tempo eu me via sem muita escolha e precisava. E dessa vez eu me sinto mais tranquila de pensar que eu vou ficar onde eu quero, que eu não vou precisar ir pra praia, que eu não vou precisar mudar totalmente o curso da minha vida só por causa de uma época do ano, assim. Porque para muitas pessoas isso é o contrário, né? Para muitas pessoas isso é uma coisa maravilhosa, assim. Eu tô com essa camiseta aqui bem doida, né? Uma camiseta que eu não costumo usar, mas ela é uma camiseta que às vezes eu uso para dormir, gente, porque ela é assim, né? E aí eu consigo usar ela para dormir. E aí eu tô usando ela aqui. Tá. Então, o que que acontece? Uma das coisas que mais me alegram é essa falta de necessidade de ter que me retirar do lugar onde eu gosto de ficar. Eu gosto de ficar no lugar que eu estou sempre. Eu não gosto de ficar saindo para lá e para cá como grande parte das pessoas adoram, sempre que possível. Elas querem sair da rotina cotidiana delas. Eu é o avesso disso. Quanto mais eu puder manter a rotina, melhor. Então é uma grande alegria para mim poder me manter dentro da minha rotina, mesmo que ela tenha mudado, mas ela mudou num processo continuado e eu ainda estou em fase de adaptação. Tem várias coisas que eu ainda não consegui retomar 100%. Então é isso, assim. Agora o que vai acontecer nesse fim de ano é que as famílias vão se reunir, né? Eu, Rafa, a mãe do Rafa, o pai do Rafa, minha mãe, o marido da minha mãe, né?
vamos nos reunir para o Natal, na noite de Natal. E eu já estou planejando essa noite de Natal de uma maneira muito interessante. Por quê? Porque eu, assim, eu não sou... Eu gosto de dedicar o meu tempo para as pessoas. Eu não sei muito bem o que dá para elas especificamente. E também eu nem teria condições financeiras de dar para elas a coisa mais incrível do planeta, assim. Ou a coisa que eu acho que realmente seria muito... Que elas iriam olhar assim e pensar, uau, que demais, né? Eu não sou a pessoa mais bem abastada financeiramente falando. E, assim, então, eu sempre gosto de usar a minha criatividade a meu favor. E isso é uma coisa que é o meu jeito, assim, também. Mesmo que eu tivesse, assim, eu acho que eu faria isso igual. Só que, claro, se eu tivesse um super dinheiro, eu faria as duas coisas. Eu faria, tipo, além de um desenvolvimento criativo, eu também faria questão de comprar algo que eu saiba que a pessoa realmente iria gostar de ganhar de presente, assim, algo bem, uma roupa, ou sei lá o que, um perfume, uma coisa mais cara, né, vamos dizer. Então, eu gosto de fazer uma dinâmica que é a dinâmica de troca de cartas. Como que é isso? Eu escrevo várias mensagens inspiradas em leituras que eu fiz. Então eu vou fazendo leituras e vou me inspirando para escrever cartas com reflexões interessantes. Eu enumero todas essas cartas e aí eu deixo elas ali. No dia, né, ou melhor, na noite de Natal, cada pessoa vai pegar uma carta para si, na verdade vai escolher um número. E aí ela vai pegar a carta que corresponde àquele número. E ali vai estar uma reflexão para ela que ela escolheu, né? Então, isso é o que eu tô planejando para esse momento, né? Então, eu espero que as pessoas gostem. Eu fiz isso no ano passado, mas eu fiz isso no ano novo, não no Natal. Dessa vez eu vou fazer no Natal. Eu já escrevi 11 cartas, ainda faltam algumas cartas, porque eu tô escrevendo cartas além do necessário, porque as pessoas que não vão estar presentes no Natal, depois elas podem receber essas cartas, elas podem escolher números, né? Então, aí ficam os números que sobraram, elas escolhem entre aqueles números ali. E são pessoas que também são especiais, que eu acho que também merecem receber uma reflexão. Então, por isso eu vou fazer isso. E é isso que eu tenho pensado. Eu também tenho pensado que eu gostaria muito de tirar o tempo que eu vou ter de recesso do meu trabalho para para ler mais, para ler as coisas que eu tenho um monte de livros, leituras incompletas, leituras pela metade, que eu vou deixando, eu vou empilhando os livros um por cima do outro, eu vou deixando eles ali, aqui, aí eu leio um pedaço, depois eu leio outro pedaço de outro livro. E eu vou misturando, assim, tudo na minha cabeça e vai virando um caos. Então eu gostaria também de tirar, assim, um momento onde eu não existo pro meu celular, assim, o celular é uma coisa que ele vai deixar de existir, não existe mais o meu celular, só existe a vida real e as pessoas que conseguem se comunicar comigo pessoalmente, que podem vir até mim ou que eu posso ir até elas. E é isso, sabe? Isso é importante pra mim porque me dá um senso de pertencimento maior, um assentamento assim de onde eu tô.
se esse lugar faz sentido de verdade pra mim, porque muitas vezes a gente tá numa vida assim tão corrida o tempo inteiro que a gente tá sempre, parece que fugindo através da virtualidade, da própria rotina. E se a minha rotina, e se não existisse a internet, a minha rotina me bastaria? É isso que muitas vezes a gente não consegue sentir plenamente porque existe internet e a gente precisa usar ela no dia a dia. No meu caso, porque eu trabalho dando aulas online, então não tem como fugir dessa realidade. Eu preciso estar conectada para poder garantir o meu sustento. Então, eu tô olhando para ali porque eu tô querendo pensar se eu quero puxar algum livro aqui, alguma coisa, alguma discussão assim. Eu tô querendo não me erguer porque isso aqui me estressa, sabe? E por mais que eu. É que assim, eu no escuro, de noite, isso aqui não me estressa, afinal não estou vendo. Mas aí agora no vídeo, assim, eu tô vendo isso aqui, eu tô me estressando. Era que nem uma camiseta que eu tinha do Batman. Era do meu tio até. E ele foi embora e ficou uma camiseta do Batman dele e eu usava para dormir. Era aquele negócio amarelo. Às vezes eu usava até para ir caminhar, assim. Às vezes saía para caminhar com ela. Só que eu comecei a me incomodar. E aí, até uma vez o Rafa saí com aquela camiseta do Batman E aí ele falou alguma coisa que eu achei assim, ai que droga, por que eu tô com essa camiseta idiota aqui? Porque é uma camiseta que, assim, se eu olho pra ela, ou se eu me olho no espelho, se eu percebo ela, eu não quero, sabe? Eu não quero me ver com ela. Então é estranho pra mim. Então aqui tá, mas aí quando eu subo um pouco mais, ela me estressa. Enfim. Então, gente, acho que é isso que eu queria falar, sabe? Eu queria falar sobre essas coisas, sobre a vida no fim do ano. Eu, eu acho, assim, que no ano que vem eu vou ser uma pessoa mais leve. No sentido de, não é num sentido de deixar de ser chata, porque chata eu sempre vou ser. É basicamente um mandamento victoriano, assim, ser chata. Mas eu acho que eu posso ser chata e leve ao mesmo tempo, sabe? Uma chatice com leveza, assim, levemente chata. Mas, assim, despreocupada com relação até à minha chatice. Porque muitas vezes eu fico. Muitas vezes é até um eufemismo, né? Sempre. Eu fico preocupada com o meu nível de chatice e com o quanto isso afeta as pessoas ao meu redor e com o quanto isso pode ser ruim para os outros. Mas eu acho que eu não quero mais pensar sobre isso. Porque, sinceramente, todo mundo é chato. E grande parte dessas pessoas não está pensando nisso. Não pensa nisso. Ai, será que eu sou chato demais? Será que eu sou insuportável? Será que eu não poderia ser menos insuportável? Ninguém tá pensando nisso. Um total de uma pessoa tá pensando nisso, sou eu. Então, eu acho assim que eu posso não pensar mais nisso e simplesmente viver e dane-se. Eu posso simplesmente existir e acabou. Claro, isso não significa que eu não vou me importar com as pessoas ou que eu vou deixar de ser uma pessoa cuidadosa. A questão é só não me punir por existir do jeito que eu existo, assim.
Porque eu tenho conseguido me punir cada dia menos ao longo do tempo, mas ainda tenho aqueles resquícios de autopunição. Ainda carrego alguns resquícios de alguns pensamentos intrusivos, algumas coisas que até muita gente poderia considerar saudável, mas só que é porque a pessoa não conseguiu ainda dimensionar o nível que isso toma do meu tempo. Até tava vendo um meme ali que eu mandei pro Rafa até, que ele achou engraçado, porque realmente condiz. É aquela coisa assim, a pessoa me manda um bom dia e eu já fico tentando calcular o que aquilo quer dizer. Ou então eu fico tentando calcular o que outra pessoa pode ter pensado a meu respeito porque eu disse bom dia. Será que eu disse bom dia na entonação certa? Será que o meu bom dia foi um bom dia adequado? Será que o jeito que eu pronunciei as palavras foi o jeito mais bem entonado possível para demonstrar que eu realmente estou simpática àquele momento, que eu realmente estou feliz, que eu não... Será que eu parecia uma pessoa arrogante ao dar bom dia? Será que eu parecia uma pessoa muito feliz para dar bom dia? Feliz demais, forçada? Ou será que eu tava muito séria? Será que parecia uma piada? Será que eu fui irônica e não percebi? Será que eu fui um pouco fora do esperado? Será que eu agi de acordo com o que se espera naquele contexto social ali? E se eu agir de acordo, qual é o acordo? De acordo com o quê? E onde, qual a porcentagem disso? E quais são as ramificações de pensamento? Se essa pessoa me ver de novo na rua, ela vai pensar o que de novo? Ela vai pensar assim, ela vai lembrar de mim, e ela vai lembrar de mim e vai lembrar do quê? Ela vai pensar que eu sou legal ou vai pensar que eu sou chata? Ela vai pensar que eu sou uma pessoa que tá querendo forçar uma barra com ela? Tá querendo forçar uma interação? Será que essa pessoa pensou que eu fui tal coisa quando na verdade eu deveria ficar calada? Será que essa pessoa pensou que eu queria ser amiga para além do necessário dela? Isso são pensamentos que passam pela minha cabeça com relação a, por exemplo, uma atendente de um supermercado, assim, ou um caixa de supermercado, ou um atendente de loja, ou uma farmácia. Tipo, vou negociar uma coisa numa loja. Depois eu fico fazendo 1001 perguntas para mim mesma e questionando sobre o que pode ter sido lido a meu respeito através das minhas ações, através do meu comportamento, assim. Porque é como se eu quisesse ter um manual de sobrevivência social o tempo inteiro. Eu queria chegar num lugar e ter um manual, assim, ter um livro dizendo: ó, se você disser as coisas assim, nós vamos pensar que você é muito legal. Se você disser coisas desse tipo aqui, nós vamos pensar que você é um chatão. E se você disser uma porcentagem X disso aqui com uma porcentagem X disso aqui, a gente vai te achar razoável. E se você não disser nada, a gente vai te achar alguma coisa ali que a gente que não sei, né? Então, esse tipo de ruminação emocional, eu estou com uma ideia de reduzir. Não vou dizer eliminar porque é burrice dizer eliminar, porque todo mundo tem isso em algum nível, mas eu acho que eu poderia reduzir isso em algum nível no ano que vem. Reduzir esses questionamentos, essas raivas, não só raivas, é que são raivas de mim mesma, assim. E aí, eu acho que isso pode ser um bom passo na minha jornada existencial. Imagina
pensar sobre uma coisa que não se concluiu de uma maneira tal e ficar ruminando aquilo sem parar. É muito ruim, é horrível. Então, se eu conseguir reduzir essa ruminação, já vai ser um grande passo na minha vida. Então, eu acredito que pro ano que vem eu quero essa redução de ruminações com relação ao julgamento alheio. Parar um pouco ou ruminar menos a respeito das conclusões alheias a meu respeito. O que o outro conclui sobre mim não me interessar cada vez menos, assim, ser cada vez mais irrelevante para mim, não ser mais uma curiosidade, porque é basicamente um interesse em revista de fofoca, né? Se eu for parar para analisar, é basicamente isso, né? É como se eu dissesse assim, eu quero reduzir eu quero parar de comprar revista de que hoje em dia não existe mais isso, mas antigamente existiam aquelas revistas que falavam só sobre as fofocas dos famosos, ou então as fofocas das novelas e tudo mais. Tipo, eu acho que tinha um nome de uma que era Tititi. E aí imagina que é como essa ideia de entender o julgamento alheio como um fator, como algo relevante, como um alvo de curiosidade extrema, é basicamente uma pessoa que compra a revista Tititi todo dia, assim, né? É risível. Então, isso é algo que eu gostaria de trabalhar em mim. E eu vou. Então, aí nós temos esse projeto aí para 2026. É um ano de inícios, né? 2026. Vocês têm coisa com número? Eu tenho. Eu gosto de passar nas casas assim, ficar somando os números das casas para ver qual é o número base. Então, 2026, se eu não me engano, é 1, né? Dá 10, fica 1. Segundo a numerologia, número 1 é o número dos inícios, né? O número dos começos, é o pioneirismo, é o pioneiro. Então, é um ano de inícios. Bem interessante isso aí, no início de alguma trajetória muito interessante. Então, se eu vou iniciar isso, eu vou iniciar o ano com esse projeto. Esse projeto vai dar seu início no ano que vem, que é justamente um ano do início de alguma coisa, de um novo ciclo, né? Como falam. Eu sei que essa palavra um novo ciclo é meio... Ai, ficou, como fala? Clichê. Mas, enfim, é isso que eu imagino. Então, deixa eu pensar. Número 1 é inícios, pioneirismo. Vamos ver o que vai realmente, que vai se suceder nesse sentido. No ano que vem eu faço 28 anos. Olha só, 28. 9 e 10 eu também vou estar num ciclo de pioneirismo aí, 28. 8, 9, 10. 1. Pioneirismo. Então eu vou estar iniciando um ciclo ao mesmo tempo que o ano vai estar num novo também movimento. Então realmente eu acho que tem tudo para dar certo esse projeto aí. E enfim, gente. Depois eu vou comentar em outro momento sobre as cartas e sobre tudo isso, né? E inclusive eu tô com uma ideia de fazer cartas pra enviar, assim, mas é que é difícil, porque como é que eu vou pegar o endereço das pessoas e jogar, né? Não dá. Tem que ver como é que faz isso aí.
Mas eu pensei numa ideia de fazer alguma coisa relacionada a cartas que eu envio, assim, para mais pessoas aleatórias que queiram receber cartas. Só que não é tão simples. Eu imagino isso no futuro, assim, vamos ver. Então, tá bom. Acho que é isso. Agora eu vou finalizar por aqui. A gente se vê em outra oportunidade. Bye, bye.